Muito bem, pessoal, ótima manhã para você. Nós estamos direto dos estúdios do Vale 24 Horas, o jornal que todo mundo curte de verdade aqui no Vale do Aço. E hoje tem um programa piloto sensacional, vamos falar de esportes. É o Vale Esportes que começa agora para você. Então, faz o seguinte, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu like para que mais pessoas possam curtir, compartilhar, participar junto conosco. Vou apresentar para você aqueles que vão estar conosco, batendo aquele papo, conversando. Tá do meu lado esquerdo aqui o Marcelão, Marcelo Oliveira. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ney. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí no canal no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos falar hoje de Copa do Mundo, né, Ney? Vamos falar de Copa do Mundo. E eu trouxe para esse bate-papo também, nada mais, nada menos do que, ó, tá forte o cara, ó. Tá braçudo o homem. Fernando Miranda. Bom dia, Fernando. Fala, pessoal. Alô, pessoal do Vale do Aço. Bom dia. Um prazer estar aqui, né? Programa piloto do Vale Esportes, né, pela Vale 24 Horas. E como o Marcelão falou, vamos falar de Copa do Mundo, né? Daqui 45 dias, né, Ney? Vai estar inaugurando aí a Copa do Mundo. E é isso aí. Maravilha, tá com a gente também aqui nos streams, aquele que comanda todo o rádio, né, aqui o nosso querido Vale 24 Horas. Matheus, fala com a gente. Matheus, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia você aí de casa. Comandar isso aqui é meio forte, né? Mas eu tô aqui só para dar uma ajuda aqui, para bater um papo com vocês. É um prazer receber vocês aqui no Vale 24 Horas, que esse seja o primeiro de muitos. Tamo aí, vamos bater um papo sobre Copa do Mundo, né? Bacana, é um papo bacana, gente, porque a Copa do Mundo tá chegando, nós falamos aí, tem pouco mais de 40 dias. Em alguns dias começa a Copa do Mundo e, claro, a gente vai falar muito sobre isso, porque para mim, não só para mim, acredito que para todos vocês e para você que está curtindo em casa, se não está curtindo agora, vai curtir depois também. A Copa do Mundo é um dos eventos mais marcantes da história. A Copa do Mundo, ela mudou a história do mundo num geral, né? Não só no esporte, ela muda com certeza toda a dinâmica do país que recebe. E eu queria começar falando sobre isso, Marcelo. Normalmente um país, a gente vai lembrar, por exemplo, o Brasil, que é o nosso país, quando recebeu a Copa aqui, essa última Copa que nós perdemos, né, aquela Copa da vergonha, vamos dizer assim, nós tivemos o Brasil um crescimento estrutural, uma infraestrutura crescendo, nós tivemos ligação ali, né, de trens, metrôs, melhorou muita coisa na questão estrutural. Isso é importante para o país que recebe, né? E também outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que gerou empregos, né? Sim. Porque tem aí um tempo que você começa a construir os estádios, tem as reformas, então assim, muitas pessoas que estavam sem oportunidade de emprego, conseguiu naquele período ali ter essa acessibilidade ao emprego. Então assim, movimentou a renda do país. Então assim, eu acho que a Copa do Mundo ela é a festa, é o auge do futebol. E há controvérsias, muitas pessoas questionam com relação ao que foi que deixou de fazer, vamos dizer assim. Sim. Mas todo lugar, tudo que você faz tem esse problema. Mas eu acho que vale mais o legado que ela deixou pra gente. Infelizmente perdemos aquela vergonha do 7-1, mas eu gosto sempre de levar para este lado que ela gerou empregos, ela trouxe renda, trouxe visibilidade ao nosso país também. A gente falando de Brasil, mas lembrando que outros países pobres também, a nível mundial, também receberam a Copa do Mundo. Fernando, é importante para a infraestrutura e para outras situações de um país receber a Copa do Mundo. Não, com certeza. A gente via muitas críticas, né, quando um país resolve, né, assediar uma Copa do Mundo, até mesmo na época do Brasil, o país sempre passa por alguns problemas assim, de infraestrutura em outras áreas. Por que trazer uma Copa do Mundo quando a gente tem problemas nisso e nisso, né? Mas a gente tem que entender, igual o Marcelo falou muito bem, a geração de emprego, né? Mas também a infraestrutura que a Copa traz, a preparação, tudo que a FIFA exige. A FIFA tem um comitê, né, que analisa tudo no país, né? Além de segurança, o que o país tem que oferecer, né, para quem vai vir de fora. Para quem conhece Belo Horizonte, antes da Copa e no pós-Copa, vê que melhorou muito, o trânsito melhorou demais, né? E assim como outros países. A África, então, né? O que era a África antes e depois, né, da Copa do Mundo? Então, são benefícios assim que não dá nem para a gente listar. Maravilha. Matheus, e aí, qual que é a importância de uma Copa para Então, vamos falar aqui de um aspecto, eu concordo com todos os aspectos já abordados aqui, mas tem um problema, na verdade, tem uma solução que a Copa do Mundo trouxe no próprio futebol brasileiro. Sim. Esses estádios em alguns estados mais afastados trouxeram melhorias enormes em alguns clubes. Agora temos aí, por exemplo, Cuiabá disputando
na elite do futebol brasileiro, alguns times do Amazonas, alguns times de estados lá do norte, do nordeste, tiveram um up com uma estrutura de Copa do Mundo, né? Porque é o padrão FIFA, né, que eu falo. Então, tivemos uma melhoria nos gramados, é algo que o próprio Ronaldo fala no Cruzeiro bastante na Série B, uma tecla que bate bastante, que é a falta de qualidade dos gramados da Série B. Na Série A já tem esse mais padronizado, essa qualidade mais padronizada, e é um benefício da Copa do Mundo 2014. Melhorou a articulação do futebol brasileiro, né, Marcelo? Isso aí realmente o que o Matheus colocou é muito importante. Sim, e com certeza, né, igual o Matheus falou a respeito das arenas e tal, a gente sabe que há muito o pessoal fica muito preocupado de chamar de elefante branco, igual tem o Mané Garrincha lá em Brasília, mas aí eu acho que vai de cada gestor levar os eventos para aquele lugar. É criar uma política pública para desenvolver os próprios times desse local, né? Também. Incentivar. Já é chamado de arena, então assim, não precisa só sediar o futebol. Pode fazer ali um evento musical, ou até mesmo de luta, ou qualquer outra coisa ali. Então acho que vale aí vai de cada gestor saber administrar essa parte aí por fora do futebol, não só relacionado ao futebol, entendeu? Perfeito. Traz um crescimento estrutural, financeiro também, como já foi dito aqui, realmente a cidade, o país que recebe, as cidades que recebem os estádios, né, e o país que recebe a Copa, ele tem uma transformação gigante, assim como teve o Brasil e assim como teve outros grandes países. Agora, uma coisa interessante, a Copa do Mundo, ela vai começar só em 1930. Né, nós vamos ter aí toda a estrutura vinda dos pensamentos de Jules Rimet, né, um cara extremamente importante. Marcelo, quando começa essa Copa em 1930, nós tivemos 13 países apenas participando. Era uma Copa ainda em início, estrutura, começando ainda uma ideia de projeto que perdura até hoje, e hoje se tornou o maior evento esportivo do mundo. E começou justamente assim, a ideia dele era fazer um evento amador. Ele queria fazer uma competição amadora. Só que aí foram tratados ali vários assuntos, né? E até onde se tornou hoje aí, o maior evento esportivo para mim do mundo aí, é a Copa do Mundo. Perfeito. E a Copa do Mundo, teve o Uruguai, né? O Uruguai hoje é um país que ele costuma estar ali no segundo, terceiro escalão na questão da Copa do Mundo, mas era muito forte no começo. Inclusive teve o Maracanazo, né? Infeliz Maracanazo. Vamos chegar nos 50 ali, a gente já passou essa vergonha aí, sofremos, né? Nossa. Agora é interessante lembrar de 30 que quando o Uruguai ele vai ganhar essa Copa, né? Ele recebe a Copa do Mundo, né? Recebe a Copa do Mundo e vai ser também o primeiro campeão ali em 1930. Isso é interessante porque assim, são 13 países e apenas 4 deles eram europeus. Nós vamos ver aqui uma Copa que tem toda uma estrutura diferente, uma mistura de pessoas de várias nações que hoje nós conhecemos, mas naquele tempo a gente não tinha toda essa estrutura. E para os países da Europa saírem e virem para a América do Sul, né, para jogar no Uruguai, acredito que teve muita dificuldade. Nós estamos falando dos anos 30. Dos anos 30, Fernando. E até mesmo com essa questão, até quando eles fizeram uma visita para ver se tinha como sediar, a América do Sul tinha como sediar uma Copa, que o Júlio Rimet veio e fez essa visita, e depois teve a questão de 1950 que foi no Brasil, a gente vê assim que as ideias, né, que eles tiveram de elevar o futebol no mundo foi muito assim, importante, porque começou assim basear na questão do futebol amador, mas aí começou a ir para o lado profissional. E foi uma coisa que deu muito certo, e tá aí, a gente não precisa nem querer mostrar para ninguém, só se falar aí das Copas do Mundo. Não tivemos só 2 edições, né? Foi 42 e 46, por causa da guerra. Mas assim, igual mais uma vez, eu vale ressaltar, para mim é o maior evento esportivo que tem. Muitas pessoas gostam muito da Champions League, acham por causa de toda a estrutura, aquela festa bacana, mas a Copa, para mim, é sensacional. A Copa do Mundo mobiliza todo mundo. Né? Não é só assim, quem é acompanhante, quem acompanha sempre o futebol. Hoje, por exemplo, vamos falar, a gente está em Minas. Você tem um torcedor do Cruzeiro, né, que acompanha bem o Cruzeiro, você tem um torcedor do Atlético que está acompanhando o Atlético. Né? Agora, quando você fala em Copa do Mundo, aí é a família toda. Né? É o vovô, a vovó, quem não para assistir um jogo de Copa do Mundo. Quem não tá torcendo a favor, tá torcendo contra, mas tá todo mundo torcendo, né? A Copa do Mundo é gigante, cara. Não dá pra
Todo mundo participando. Né? E isso que o Fernando falou é tão importante porque a gente tem várias recordações dos jogos da Copa. Então, assim, hoje eu tenho os meus filhos, então a gente se junta ali para fazer aquele churrasco, para fazer aquela festa, comemora, fica triste com a derrota, brinca. Então, assim, eu acho que reúne ali a família, igual você falou, muito bem. Essa questão, um momento ali que às vezes, hoje você quase não para muito assim para assistir um jogo com os filhos, tem muita gente que não faz isso. Eu tenho o hábito de parar com meu filho, assistir o jogo do nosso time, até mesmo do rival. E a Copa do Mundo é uma grande festa. Você compra camisa, compra a bandeirola, aí agora na Copa da AFA é vuvuzela, e vai aparecendo várias... Une várias torcidas. Justamente. E tem aquela questão também que não é só quem gosta do futebol 365 dias, né? Tem aquela pessoa que só tá ali pela Copa do Mundo, só pela seleção. E é a magia da Copa, né? É diferente. É diferente e é interessante, porque assim, quando a gente vê ruas sendo enfeitadas, né? O próprio Galvão Bueno da Rede Globo, ele fez uma coisa que mudou um pouco a ideia de Copa do Mundo para muita gente. Trazer o Olodum para a Copa, levar o pessoal, mostrar ali um pouco, né, as partes do país. Hoje a gente está acostumado com isso, mas imagina do nada, assim, uma reunião, tá numa reunião assim de pauta, e se a gente trazer o Olodum? Já pensou? Imagina que loucura. E o negócio virou uma coisa assim incrível, né? Aí vai de estado para estado, você sai do Nordeste, você está em Aracaju, agora você está em Minas, e vai mostrando as imagens. Isso traz um ambiente muito bacana. Foi até as cidades dos jogadores, isso é uma coisa muito legal. Eu posso até falar assim, vamos dizer, lá em casa, vou citar a minha família. O meu pai tem o hábito de pegar as panelas, pega as tampas e começa a bater uma na outra. Quando começa o jogo, o Brasil vai batendo uma na outra ali. Então, assim, ficou marcado isso. E quando perde, aí fica tristeza, fica clima ruim. Você come a carne, come o churrasco, mas assim, até se acostumar... Até perder, a gente tem total convicção que o Hexa tá chegando. Uau. Até acabar o jogo, a gente perder, falar, não, é esse ano, não tem como não ser. E às vezes acontece, por exemplo, na última Copa, que não foram as maiores seleções, as mais tradicionais que chegaram. Tivemos a França, que era uma seleção bem cotada, uma seleção forte. Justamente. Mas tivemos Croácia, tivemos outras seleções que ninguém esperava chegar lá. Então a Copa do Mundo não é só camisa, a camisa importa. Ninguém quer pegar um Brasil numas oitavas de final da Copa do Mundo, mas hoje eu também não quero pegar uma Bélgica que nunca ganhou. Entendeu? Justamente. Pô, e dá aquele frio, né? Dá aquele frio na barriga. Agora a gente pega 2014, a gente viu o Brasil perdendo, a gente tinha uma esperança maior no Brasil, porque a Copa era Ele ganhou a Copa das Confederações de 2013. Isso, ganhou a Copa. Ganhou em cima da Espanha, 3-0, um show do Neymar. Fred jogando muito bem. Aí traz uma esperança muito grande, né? Quando você vê lá a Copa das Confederações, o Fred arrebenta, chega na Copa ele não consegue jogar. O Fred não consegue se movimentar em campo. O apelido dele nas redes sociais era o Cone. Aí você vai vendo, poxa, então, mas é uma loucura isso tudo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho também sobre, claro, aquela Copa que mais marcou a gente, mas é bom a gente lembrar, nós temos, desse tanto de países que nós temos por aí, apenas 8, né, Marcelo, são campeões mundiais. Só 8 países. Imagina, então, né, como que ficou ali, não ficou tão dividido. São países que se prepararam, que o futebol realmente é forte, como a Alemanha, né, como a Itália, o próprio Brasil, a gente vai falar de França, Espanha, Uruguai, Argentina. Só um adendo, Ney, que a gente fala aí do Brasil em 2014, que a gente estava todo mundo esperançoso. Sim. A gente tem essa imagem do 7-1, mas se você pegar o mata-mata da Copa, a gente foi para os pênaltis contra o Chile, passamos sufoco contra a Colômbia. É verdade. E chegamos contra a Alemanha avassaladora e tomamos 7-1. Se você parar para analisar friamente aquela Copa do Mundo, a gente estava empolgado, mas o Brasil não estava jogando o que sabe naquela fase eliminatória. Empatou com o México, 0-0. Empatou com o México e tem mais. E vamos falar... Ele ganhou o primeiro jogo de 3-1 de virada. Da Croácia. 1-0, e teve o gol, o Marcelo fez o pênalti, tudo. Mas assim, então... Foi não uma Copa boa. Justamente, em questão de resultados. E falando aí, você estava falando sobre os campeões da Copa, é até interessante pontuar que o futebol mais desenvolvido, mais bonito, é o futebol europeu. E a gente pega a lista de campeões da Copa do Mundo, tem muita seleção sul-americana. Tem. Uruguai,
ganhando 2 vezes, a Argentina ganhando 2 vezes, o Brasil maior campeão. Então, a gente leva para aquele debate que, sim, o futebol europeu é muito desenvolvido, tem muito dinheiro, movimenta praticamente 90% da renda envolvida no futebol, mas não seria a mesma coisa sem os jogadores brasileiros que jogam lá. Pois é o caso da Inglaterra. É o caso da Inglaterra hoje, que você vê quantos jogadores brasileiros tem na Inglaterra. É a melhor liga, né? Podemos dizer Hoje que é é a melhor melhor liga. liga. A melhor e maior liga. É a hoje. melhor e a maior e a mais rica Mais também. organizada. Mais E não- organizada. Mas nem sempre foi assim, né? Antes tinha a Itália. Acho que assim, Foi passando, foram períodos, né? Teve a Itália, teve no caso a Espanha também. Na época os brasileiros foram para lá. Justo. Então, assim, eu acho que foram várias fases, E os vários brasileiros países sempre foram tiveram tendo neles. oportunidade. Eles sempre tiveram nessas ligas, né? A questão da Inglaterra ser uma das ligas mais organizadas vai pelo fato também dela ser coordenada pelos clubes. Lá, a Federação Inglesa, ela cuida da seleção e da Copa da Inglaterra. É a FA Cup, que é o torneio mais tradicional do futebol. Mas a liga é gerida pelos clubes, inclusive a renda de cotas televisivas ela é inversa. O time que tem menos renda, o time tem menos dinheiro, ele recebe mais da TV do que o time que tem mais. Tá aí o tamanho da organização, né? Com certeza. E a gente vai ver que alguns clubes também são meio que associações, assim como Sim. na Alemanha também, né? Mas Que é quando uma que grande aqui, liga. por exemplo, um time com uma maior renda ia deixar de receber mais para deixar outro time mais forte? Dificilmente. E com relação a isso que vocês estão falando, vale lembrar ainda o seguinte, que mesmo assim, com toda essa infraestrutura, essa estrutura que ela tem, a Inglaterra só ganhou uma Copa. E mesmo assim em casa. Exato. Então, assim, por quê? Vários jogadores que estão lá são jogadores sul-americanos. São jogadores de outras nacionalidades, igual nós temos o Mané, o Salah. Então, você vê N jogadores ali, mas mesmo da Inglaterra. Me fala hoje o maior jogador da Inglaterra. Hoje é o Sterling, né? Agora sim, só que a Inglaterra, há uma esperança muito grande hoje do povo inglês para essa Copa. Eles têm uma esperança muito grande para essa Copa. Como toda Eu já ia Copa, falar né? isso, como todas as Copas. mas- O futebol inglês sempre tá voltando para casa, né? Mas é aquilo que a gente já conhece, né? Não acredito também que vai chegar à grande final, não. Há uma aposta muito grande também, claro. Brasil, França, né? A própria Alemanha está aí, está se apostando um pouco na Inglaterra, mas se fala muito em casas de apostas e tudo mais em Brasil e França fazendo uma final. E isso é um fato que ninguém vai negar. Né? Sim. Ainda mais pelo que o Brasil pegou. Ele fala que é um dos grupos mais tranquilos, né? Se falar aqui também dessa Copa do Mundo, a incrível geração belga vem fraca, né? Ela teve um baque enorme. Por Fragilizou. exemplo, um dos principais jogadores era o Hazard e ele não vive de longe. Comendo banco, né? Quase não joga, tem jogado muito pouco. É de longe o pior momento da carreira dele. Lukaku também vem caindo muito aí também. Então não vai ter todo mundo falando, nossa, a incrível geração belga vai aprontar esse ano. Se espera muito do Brasil, porque se você pegar do goleiro até o centroavante, toda a seleção, os jogadores estão em alta. Estão em alta. Qual jogador que está jogando ali na seleção brasileira que não está em alta? Todos estão em alta. Então, por isso, tem uma expectativa muito grande. E eu falo que nós tivemos essa expectativa em 2002 e em 2006. Nas outras, a gente não teve essa expectativa tão alta como agora, não. Esses dias eu estava vendo alguns posts no Facebook, no Instagram, e tinha uma foto daquela seleção de 2006. E tinha um gol do Ronaldo, que era aniversário do Ronaldo. Ele driblando o goleiro de Gana e fazendo gol. Aí eu comentei nesse vídeo, nessas fotos, falei assim, uma seleção top, uma das maiores, junto com a de 82, só que não ganhou. Aí você pega essa seleção de hoje, se você for olhar jogador por jogador, uns vão discutir, um era melhor, outro não era, mas assim, você vê que cada um tem o seu momento no seu clube. Entendeu? O Neymar tá gostando, voltou a ter o prazer em jogar futebol. E mais aí seriedade. Pega o Marquinhos, mas eu fico ainda um pouco relutante com o Thiago Silva. Eu fico com medo de, na hora do vamos ver, o Thiago Silva entregar. Ele é um baita jogador, ele tá no Chelsea, o Chelsea não vive assim, um bom momento, vamos dizer assim,
mas é um jogador que está sempre jogando em alto nível. E já está numa idade já avançada também. Mas o que jogador do nível que ele joga. Perdão, Nilton, te atrapalhando. O que mais me dá motivos para acreditar que o Brasil possa ou vá vencer essa Copa é a parte ofensiva do Brasil. Tanto o Rafinha, o Neymar, o Vinícius, o Richarlison. Então, assim, aí você pega o Pedro. Eu acho que o Pedro vai virar esse segundo aí. O próprio Gabriel Jesus também, que deve o Pedro, para mim, vai ser esse centroavante. Vai ser vamos dizer assim, o 12º homem do Tite. Por quê? O Matheus Cunha não vive um bom momento. Não acho que vai para a Copa Acredito também que não vá. Por mais que tenha feito uma ótima Olimpíada, entendeu? Eu acho que ele não vai. Ele deve levar 8 atacantes. Entendeu? Eu acho que assim, ter subido para 26 vagas na seleção aumentou muito a possibilidade aí do Matheus Cunha aí, ali como ele só para ficar mesmo na reserva. Porque eu não acredito que ele vá levar o Gabigol. Não. Também eu acredito que ele não já vá. Já era. Então, Hulk, esquece. Essa parte ofensiva do Brasil. Por quê? O Brasil. Gabriel Jesus vai. É perigoso ele não ir, porque ele não tem sido colocado e tem o Anthony jogando muito no Manchester United. Mas ele recebeu a ligação da CBF e o pessoal tranquilizando ele, porque assim, o Tite já o conhece muito bem, né? Falou, eu preciso levar os outros agora para ver. Eu acredito que ele vá. Gabriel Jesus, eu acredito que vá. Nós vamos ter aí alguns de fora, o Cunha eu acho que não vai. Esses outros que a gente pensou aí, Gabigol, Hulk, esses caras para mim já foram. Se olhar aqui a lista da última convocação, como atacante, o único lugar para encaixar um Gabriel Jesus seria no lugar do Matheus Cunha. Porque tivemos aí o Neymar, o Vinícius Júnior, que vive o melhor momento da carreira dele no Real Madrid. Rafinha, Anthony, Richarlison, o Pedro jogando muita bola também no Flamengo, Firmino e o Rodrigo. A briga dele é justamente aí, é com o Cunha e o Firmino. Sim. Um dos dois aí não vai. Isso aí é fato. Mas será que Gabriel Jesus? Se bem que o Gabriel Jesus ele também tomou um... O Tite gosta muito Mas ele teve um bom momento no Arsenal, né? No início do campeonato, lá da Premier League, teve um bom momento no Arsenal. Eu não gosto muito dele na seleção brasileira, não. Eu acho que do jeito que bota ele pra jogar... que a ponta direita aí não gosta muito do Gabriel. Eu acho que... eu sou torcedor do Manchester City, então ele teve bons momentos no Manchester City, mas eu acho que ele já teve melhor na carreira dele e, inclusive, eu acho que nesse momento ele foi um pouco atrapalhado pela briga com o Firmino. Sim. Ele não teve uma continuidade. Quando ele tinha um momento de ter uma continuidade na seleção, ele não aproveitava. Justo. Aí entrava no segundo tempo o Firmino, no segundo tempo fazia gol. E eu acho que também vai muito pela mentalidade, eu acho, do futebol brasileiro, principalmente se tratando do Tite. Por quê? A gente é a seleção que o Neymar é predominante, joga em função dele. Mas hoje eu vejo que eles abriram um pouco, ele abriu a mão um pouco disso. Porque antes tinha que jogar em torno dele, hoje não. Hoje, com o Pedro ali, de centroavante, o Richarlison, então, assim, ele prepara essa jogada, igual a gente viu no gol contra a Tunísia, ele já dá um tapa no Richarlison, já vem de primeira. Então, assim, eu acho que ele entendeu que essa é a oportunidade dele, essa é a grande Copa dele. Eu acho que falta para o Neymar ser o melhor do mundo, além de ele estar voltando a jogar um ótimo futebol, é ele entender que ele precisa ser o Neymar na Copa do Mundo. Ele tem que ser, literalmente, o que esperam de mim é isso. Eu vou viver para jogar essa Copa. Não sei vocês, eu tenho, às vezes, começa, é meio impopular a opinião. Eu acho que o Neymar sempre joga bem Copas. Ele jogou muito bem as últimas Copas, na minha opinião. Deu azar quando machucou. Ele teve muito azar naquela... A marcação foi muito 2014, forte, né? Só que ele é muito visado. Porque às vezes a Copa do Mundo não é só jogar contra a Alemanha e contra a França. Sim. E seleções com um nível técnico um pouco menor batem ainda mais no Neymar do que o normal. E ele não é daquele que foge do contato. Porque, assim, é nessa visão. Ele recebendo essas faltas, ele poderia falar assim, poxa vida, um jogo aqui mais tranquilo, eu tô apanhando demais. Aí eu vou deixar pra lá. Não, ele vai pra irritar o adversário. Ele não esconde do jogo. Aí o adversário quer bater mais ainda. E a gente tem que torcer muito pro Neymar não machucar, porque assim, ele vem muito bem na França, vem muito bem no Paris. E ele, o próprio Messi, né? Ali a tabela dos três... Teve um gol, eu acho que foi do Mbappé,
Não, foi do Messi, no agora, último jogo. golaço, uma tabela Os três sensacional. jogaram ali. Eu não sei se eles conversam, se sai pra jantar, se eles conversam no vestiário. Mas Mas parece que não é muito o Mbappé, do diálogo, não. Esse gelo que o PSG deu no Neymar nos dias ajudou demais. Ajudou. O Neymar tava pra sair, né? Botou o Neymar assim no... Eu acho que mexeu com o ego dele. Mexeu. Porque ele aqui no Brasil, assim, poxa vida, o cara fala que não me quer lá. O Mbappé pediu. Assim as informações que nós temos. Que o Mbappé falou que não queria ele lá. Aí que automaticamente o que ele fez? Já foi lá, já acionou uma cláusula dele lá que já jogava automaticamente o contrato dele para mais 2 anos. Que era até 2025, vai para 2027. Então, assim, isso aí o Paris Saint-Germain falou assim, nós vamos ter que ficar com ele. E aí, sinceramente, o Mbappé, eu acho que ele tem que engolir o orgulho dele. Pelo tanto que foi bom pro Neymar isso aí, foi ruim pro Mbappé. Ele esqueceu um pouco de jogar bola. Esqueceu Agora de ele tá jogar- voltando, mas ele deu uma E o esquecida. Neymar tem um Messi do lado dele, né? Justamente. Tem, né? E o Mbappé já deu uma entrevista falando que eles se falam, são amigos quando tem que ser, mas não tem aquela relação assim um com o outro próximo. Por quê? Eu particularmente, assim, poxa vida, eu tenho o Messi e o Neymar do meu lado. Meu irmão, você pode bater os pênaltis, pode bater as faltas, só me dá os gols. Toca pra mim que eu vou fazer. E se bobear ali, ó, se tivesse a mesma oportunidade de negociar um contrato do Neymar pro Neymar ali, igual foi o do Mbappé, certeza que ele tirava o Mbappé, ele botava o Soares ali no meio ali pra voltar a trinca, né? E eu já ia falar isso aí. O Mbappé tinha que pensar isso aí. Poxa vida, os 3 lá no Barcelona foram super felizes. Ali, cara? Nossa, tá Pois E então. por que não, né? Os 3 agora. Agora é o seguinte, vamos partir aqui pra gente chegar num outro ponto importante também, porque como a gente está falando de Copa do Mundo, a gente tem que lembrar também que nós estamos vivendo a alta temporada na Europa. Então, e os brasileiros, todos eles jogam na Europa. A exceção de quem hoje? O Pedro, que está no Flamengo, E o Everton do Palmeiras. e o Everton do Palmeiras. O restante tudo joga na Europa, estão em alta temporada, então todo mundo vai vir para essa Copa voando. Essa vai ser uma das únicas Copas em que todos os países vão estarem em alta, né? Assim como o Brasil, todos os outros estarão em alta. Então, a gente vai ter a esperança é que a gente tenha uma Copa de muita qualidade, né? E isso é bacana também. Então, podemos esperar aí uma Copa de muita qualidade. Agora, Fernando, conta pra mim aí. Conta pra mim não, conta pra todo mundo que tá te vendo agora, essa turma que tá te vendo, estava preocupado com a imagem que ia aparecer aí, você não queria ficar de perfil e tal. Por que será que não queria ficar de perfil? Mas conta pra gente qual que foi a Copa que te marcou, cara. Aquela Copa assim que te fez chorar, te fez rir, enfim. Qual que te marcou? Rapaz, eu sou muito novo, né? Tô aí com 34 anos, então... Novo. Né? É. Isso é novo, falar de Copa do Mundo. Você tem a Copa de 4 em 4 anos. Você viu o Brasil ser campeão 2 vezes, tá falando que é novo aí, cara. O Matheus aqui é o mais novo de todos nós. Eu né? me lembro das 3 últimas Copas, né? Então, uma delas era bem novo, mesmo de lanças pequenas, assim, mas lembro do Brasil sendo campeão. Você lembra do Brasil sendo campeão? Lembro. Porque a festa é o que marca, né? A festa é o que Então você marca, lembra de então. muito mais Copas. Isso. Então, assim, agora, a Copa que mais marcou, com certeza, foi a de 2002, né? Brasil campeão. De 98, né? Lembro também, mas de 98 foi mais a decepção, né? Aquela expectativa ali, né? Aquele problema com o Ronaldo naquela final. Mas a de 2002 marcou muito, que é a que eu mais lembro, né? Então, igual eu falei, envolvimento com a família toda ali engajada com A história do Ronaldo também, né? a história do Ronaldo. O fato do Ronaldo, parece que a população na época não queria o Ronaldo na Copa, queria o Romário, né? Que gerou uma... Na verdade, o pessoal queria até os dois, né? Queria que os dois estivessem. Mas se houvesse uma situação de escolher, né? Não, tem que ser Romário. Eu lembro que meu pai mesmo, Ronaldo voltando de contusão. Jogou não pouco vai naquela jogar. Copa, né? Nossa, Chegou, Deus. Nossa, o que é aquilo, velho? Não, e olha, voltando de uma contusão e de 2 anos parado. O que o Filipão faz com o Ronaldo ali em 2002 é algo Confiança. que é só o Filipão para fazer aquilo. Não, tô chamando ele de pai, né? A família Filipão, a família Felipe Scolari. Aproveitando a participação do Fernando aí, o Diogo mandou aqui no chat aqui, perguntou se você vendeu o pente, ô Fernando.
E você tá famosinho aí, que eu tô vendo que a galera tá perguntando. Por isso que eu fiquei com o boné. Isso aí é um penteado que eu tô estreando hoje aí. Penteado 100. Ô, Matheus, o Diogo, que é um cara que a gente pode trazer aqui, bater um papo, um cara bacana demais, o menino da arbitragem também aí, sensacional. Bacana demais. Eu tô aqui só de passageiro. Vocês aí, ó. Vocês aí que tá com o controle Meu do Deus. ar-condicionado na mão. Hein? Ai, ai, ai. E aí, Marcelão, qual que foi a Copa que te marcou? Fala pra gente. Rapaz, ouvindo o Fernando falar aí, 37 aninhos, né, Fernando? 34, né? Eu tenho 37, eu falei assim, gente, tô ficando novo. Bom, O mais novo é eu, né? o Tudo mais bem. novo, né? Eu me recordo muito da Copa de 94. Eu estava de férias, então assim, eu viajei para... Eu sou de Resplendor, né? Então eu viajei para GV, fui para casa da minha tia. E eu me recordo muito do jogo Brasil e Suécia, tanto o da primeira fase quanto também do mata-mata. Da final, nós ganhamos nos pênaltis, então assim, foi uma festa em GV. E eu acho que o 7-1 não foi tão, vamos dizer assim, foi triste, mas não foi tanto igual a de 98. Porque a de 98 o Brasil ganhou 94, tudo bem, vinha passando alguns apertos ali, passou nos pênaltis pela Holanda, mas tinha um timaço. E o 3-0 do jeito que foi, e a gente ainda ficar na dúvida se houve ou não houve algum problema a respeito da escalação do Edmundo ou não, porque o Edmundo, até o Ronaldo passou mal, o Edmundo ia pro jogo. Aí, de última hora, o Ronaldo falou que iria jogar e colocaram ele para jogar. Aí você vê o lance dele se chocando lá no jogo, todo mundo preocupado. Então, assim, eu acho que para mim a de 98 foi mais triste. E o que marca na Copa de 98, é interessante a gente relembrar, né? Ronaldo tem essa convulsão, tá todo mundo assustado lá com o Ronaldo, mas é o Ronaldo. Ronaldo. Ele já tinha levantado 2 taças de melhor do mundo. Aí você pega, olha pra... Como que o cara falou, eu quero jogar? Qual o treinador que não vai colocar para jogar? É difícil, né? Ele já tinha escalado o Edmundo, tava certo, o Edmundo vai jogar, mas aí chega um Ronaldo e fala, ô Zagallo, eu quero jogar, tô pronto, tô bem. Como que o treinador não coloca? E por tudo que foi tratado assim nos bastidores, com relação ao Ronaldo, teve o lance da bicicleta do Roberto Carlos que originou o gol da França, foi pro escanteio, todo mundo falando que ele inventou aquela bicicleta porque ele não jogou a bola para lateral e tal, então assim, tem toda uma conspiração aí de que o Brasil queria entregar aquele resultado. E por anos a gente ficou imaginando isso, eu acredito que até hoje muitos acreditam nisso. Se teoria da conspiração é forte hoje, imagina em 98 que não tinha internet, não Hoje tinha... não. Não Toda tinha... Copa tem isso. Toda Copa tem essa... Uma vez eu ouvi um comentário assim, que a seleção, ela tem um ano dela ganhar a Copa. Dificilmente você vai ser campeão dentro de casa. Né? A ideia deles é essa. Mas sei lá... É uma Mas coisa teoricamente, que- mas a história mostra que às vezes é o contrário, né? A Argentina ganhou dentro de casa. A Argentina, é por isso que essa questão aí da conspiração, imagine da Argentina. Foi Inglaterra. A Argentina foi 78 que ela ganhou? Que teve não me recordo. 78. Foi 78 que ela tinha que fazer um placar muito alto e ela fez com muitos gols. Então, assim, aí fica a conspiração. O gol de mão do Maradona, enfim... então, Não, assim, ganhou justo, pô. Foi justo. Foi justo. Então, assim, eu fico igual essa questão de 98 por todas essas conspirações que ficaram aí pairando no ar. Aí tem entrevista do Ronaldo, por que nós perdemos a Copa? Porque nós tomamos 3 gols. Aí, assim, parecia que o cara não tava ligando. Ah, Mas aí- vamos ser sinceros, cara. Quem fez os gols? Né? Olha, vamos lá. A seleção da França era uma baita de uma seleção. O problema todo é que o mundo estava todo olhando pro O Ronaldo. Brasil vinha de 94. Campeão do Campeão. mundo. Ronaldo, 2 vezes melhor do Contra mundo. uma França que não tinha chegado a lugar nenhum até então, tudo bem que era em casa. O Mas Ronaldo tava voando. Velho. o problema é tanto que, tipo assim, se você for olhar, tinham várias coisas que nos levavam a crer a respeito da conspiração. Por que o Leonardo estava marcando o Zidane? Não era o Leonardo que tinha marcado. Então, na verdade, eu acredito o seguinte, que sempre que a gente perde uma Copa, Vai ter tem uma- um culpado. Tem. Foi aí, Tem. essa questão do Roberto Carlos não ter 2006. dado... Aí você chega em 2006, que o Roberto Carlos foi... os caras treinaram aquilo Amarrar ali. a chuteira ou levantar a meia? Na Quem foi? verdade, eles treinaram que ninguém iria entrar. Todo mundo ia ficar Na linha. na linha. E fizeram o contrário. Todo mundo entrou A e o própria Roberto Carlos falta. ficou lá. A própria falta também, né? Em 2006, aquela falta ali, jogaram a culpa.
Aí depois teve a questão da chuteira. Pois então, aí vamos lá. 98, quais foram os culpados? Vamos dizer assim, se é que teve algum culpado. Roberto Carlos, Leonardo e Ronaldo, vamos dizer assim, o Zagallo. Aí você chega a que o Brasil em 2002 ganhou, aí veio 2006. Aí tá, 2010 foi quem? Felipe Melo. Porque o Brasil tava ganhando o jogo, pisa, não faz a falta no Do Snyder? Não, no Foi de quem? no Canhotinho, no Robin. Aí faz a falta no Robin, pisa nele, é expulso. Aí 2006 foi o Roberto Carlos que tá ali, 2018. 2018, Tite, o Gabriel Jesus não faz gol nenhum. A culpa caiu no Gabriel Jesus. Jogou mal, mas então jogou sempre muito vai mal, haver isso aí, isso é normal. E pra mim, a que mais... E 2014, como é que foi? 2014 é igual o Matheus culpado falou. foi no jogo da Colômbia, né? Foi o Zúñiga o culpado da Copa, porque só o Neymar tava jogando naquele mata-mata. Tirou o Neymar, acabou o Brasil. Parece que o time do Brasil, não sei, parece que psicologicamente foi muito abalado. Foi com a lesão do... É porque Neymar. a lesão do Neymar, houve um sério risco dele ficar totalmente imóvel Isso pro resto da assustou. vida, ficar paralítico. Isso assustou ali muitos jogadores. Mas essa Copa de 2014 é igual o Matheus falou, a gente criou uma expectativa. Você em casa só. Nós a gente jogou mal. nós criamos uma expectativa, melhor dizendo, porque ganhou 2013 contra uma Espanha que vinha fortíssima. A Espanha tinha sido campeão do mundo em 2010, jogando o fino da bola. Então, assim, aí mete 3-0 na Espanha, aquela atmosfera de cantar o final do Hilo a capela. Então, acho que essa aí, pra mim, foi... Teve essa questão também de 2014, eu imaginava que o Brasil fosse ganhar. E agora eu tô torcendo para que o Brasil ganhe o Hexa. E vai ganhar, eu acho que vai. Agora, Matheus, conta pra mim. O Matheus é o mais jovem aqui da mesa. O Matheus, eu acho que é o único aqui da mesa que não chegou a ver o Brasil campeão. Ou chegou a ver, Matheus? Teve em 2002, só que... Você estava com quantos anos aí? Eu estava com 5 aninhos, Era então... bem novinho. Bem novinho. Se eu sou mais jovem com 25 anos, a gente vê que a situação tá meio complicada aqui. O povo tá meio rodado aqui. Tá, mas é experiência. É experiência. Cara, eu acho que todo mundo tem uma Copa marcante que tem a ver com o Brasil. Então a minha história é um pouco diferente. Eu tava ali com 10 anos, 11 anos na Copa de 2006. E eu gostava muito da Itália. Aquela seleção da Itália que tinha Totti, Toni, Iniesta. Timaço. Era um timaço, Cannavaro. E eu gostava muito da Itália, cara. E o pessoal da minha família pegava muito no meu pé por causa disso. Falei, não, tem que torcer para a seleção brasileira, tem que torcer para a seleção brasileira. Eu falei, eu não torço contra a seleção brasileira. Mas olha o futebol desses caras, eu gostava daquilo. Eu cresci assistindo o Cruzeiro de 2003. Então, o futebol, eu gostava do jeito que a Itália jogava, porque não era um time ofensivo. Aquele time da Itália não era ofensivo, mas sabia jogar com a bola no pé. Então, eu gostei. Teve aquele negócio. Aí chegou aquela final contra a França, que a Itália teve o pênalti, saiu perdendo. Aí depois empatou com gol de escanteio e teve aquela disputa nos pênaltis que o Trezeguet entrou só para bater o pênalti e mandou e errou. Então aquela Copa para mim foi bem marcante, porque eu tava comemorando e todo mundo bravo comigo. Tava todo mundo aí, não, mas não foi o Brasil que foi campeão, não. Não, o time que eu torci foi campeão, vocês ficam tristes aí, eu não tô. A Itália, por aí. E a Itália tinha não era ofensivo, mas tinha um time muito bom, cara. O Pirlo, era muito bom, cara. Era um time muito bom. Você vê ali na própria Copa do Mundo de 2014 os gols de falta do Pirlo, já quase aposentando. Na Copa das Confederações também, se eu não me engano, ele fez alguns golaços e tal. Não, essa geração, nós podemos dizer assim que nós somos muito privilegiados, porque nós vimos os melhores. Não, eu acredito que não vai existir outro Pirlo. Tem hoje o Toni Kroos, mas o Toni Kroos nas viradas de jogo não bate tanta falta igual o Pirlo. Não é igual, não é igual o Pirlo. Mas, porque assim, o Toni Kroos é um grande jogador, mas assim, essa geração de hoje, ela não vai ver jogadores igual. E dá uma virada na chave aí, porque hoje a gente não tem muitos batedores de falta, não tem isso. Eu tava comentando que eu torço pro Manchester City, o pessoal fala, eu gosto de time de fora. Eu sempre gostei muito de assistir o futebol de fora, e desde novo. Cara, não tinha prazer maior do que você sentar num domingo no esporte interativo
para assistir um Inter de Milão e Milan. Campeonato italiano. Campeonato que era a italiano. moda daquele tempo e era a maior liga. Era a O liga mais Matheus forte. falou um negócio, a questão do esporte interativo. Nós assistimos os jogos do campeonato, seja da Champions League ou do campeonato italiano, na casa de um amigo. Aí o seguinte, lá na época parabólica, gente, olha só quanto tempo. Você tinha que mudar uma fiação atrás da parabólica para poder pegar o esporte interativo em preto e branco. E hoje virou aí o que virou, em questão de transmissões europeias. Então, assim, para TV, no caso, era TV aberta, né? Hoje já virou mais uma TV fechada. Mas na época era TV aberta. Então, assim, passava todos os jogos. Então, o que ele falou com relação da Itália e da França, não me vem à cabeça o lance do Materazzi com o Zidane. A cabeçada, né? Ele encerrou a carreira do Zidane. Pra mim, ele nos vingou da Copa de 98. E a dúvida hoje é que o Materazzi falou na orelha do Zidane. Parece Tem que um foi monte. alguma coisa com a mãe. O que a gente falou de teoria da conspiração. Em conversa, em entrevista dele, ele falou que, em outros palavras, ele ia namorar a irmã do Zidane. a irmã do Zidane. Aí na mesma hora ele virou e deu uma cabeçada. Mas aí, então, quem ganhou a Copa ali foi o Materazzi. Primeiro Foi o pelo Materazzi. gol, se não me engano foi ele que fez o gol. Rapaz. E depois ele fala isso no ouvido do Zidane. Tirou um dos craques. Tirou um dos craques, um batedor. E quem entrou para bater no lugar do Zidane foi o Trezeguet, que perdeu o pênalti. Que fez aquela merda, vamos dizer assim. Aí ele acabou com acabou entre aspas, né? gente? Acabou Fala com duas assim, carreiras, né? A do Zidane e a do Trezeguet. E eu não fico com raiva não, porque o Trezeguet, ele, se eu não me engano, foi antes, ele colocou a mão na bola que a França ganhou da Irlanda e foi para a Copa. Não me recordo se foi nessa Copa que aconteceu Também isso. não- Vou puxar aqui. A bola estava saindo do lado esquerdo, ele pôs a mão na bola para dentro, não existiu o VAR, tocou, fez o gol, a França ganhou o jogo de 1-0. Você falando isso de mão na bola, eu lembro também de um lance que foi uma classificatórias para a Copa, do gol antológico que o Cristiano Ronaldo ia fazendo. Ele vai, toca cobertura do goleiro, o Nani, impedido, empurra a bola para dentro do gol. Já vi isso. Rapaz. E essas memórias são muito interessantes quando a gente fala de Copa do Mundo. No meu caso, a Copa que me marcou foi a de 94. Eu assisti um pouco da de 90, ainda bem menino, né, e perdemos. Eu me lembro que em 94, eu estava em 90, nós estávamos assistindo Brasil e Argentina, eu e minha família, e a gente chorou muito. Você é jovem, né? Eu sou o mais jovem aqui da mesa, mas tudo bem. Aí, e olha o que acontece, estava minha família toda reunida, a gente assistindo o jogo, e meu pai e minha mãe, que nem é apaixonado com futebol, nem nada, estava chorando. O Brasil perdeu para a Argentina, aquela coisa toda. Então a gente passou uma Copa de uma derrota, e quando vem em 94, é claro, não tem como você falar da Copa de 94 sem falar de Brasil e Uruguai, com o Romário vindo depois de ficar um ano fora da seleção. Né? E o Romário classificou a seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Brasil chega na Copa de 94 e o que o Romário fez nessa Copa é o que poucos jogadores fizeram em outras Copas. Isso é um fato assim assustador. Não só ele, claro, tinha uma equipe muito forte. A equipe do Brasil não era uma das equipes que era cotadas para ser campeã, né? Mas com o Romário em alta, da forma que ele estava e motivado a ganhar. E o cara, a bola vinha, entrava, né, de toda maneira. Bebeto jogando muito. O Dunga enfiava cada bolas ali que eu vou te falar. Então, umas coisas assim que a Copa de 94, ela me marcou muito. E O tem problema do muitos Dunga lances de 94. nunca foi ser jogador, né? O problema com ele é quando ele tava lá de fora, né? Do lado de fora que não do lado de fora não rendeu. Só para consertar um dado que eu passei errado, é que o jogo não foi 1-0 para a França, foi 1-1. E justamente na classificação para a Copa de 2010, a bola saindo, o Trezeguet evitou a saída da bola, tocou pro Galaz, o Galaz fez o gol e a França foi para aquela Copa. Então tá justo. A Foi França justo. não ia ir, chegou lá e não deixou Eu ganhar. falei, classificou, nos vingou de 98 aí vingou também a questão de ter classificado de forma errada, entendeu? Porque ela se classificou para a Copa com um gol irregular. Agora, só pra gente lembrar, porque assim, cada uma dessas Copas teve um momento que marcou ali e que teve um lance inusitado. Em 94 foi a cotovelada do Leonardo, né, no jogador dos Estados Unidos, e esse jogador chegou a quase entrar em coma.
Foi uma situação bem triste, assim. Eu nem lembro desse. E eu acredito foi uma assim, cotovelada, o rapaz desmaiou na hora. pra ali. nós eu acho que foi uma boa. Porque o Branco entrou no jogo. Falando, o cara quase morreu. Não. Pra nós foi uma boa. Não é essa que é a questão, eu tô falando jogo só a seguinte, expulsão. você fala do jogo seguinte, Eu falo só a expulsão, porque aí o Branco entrou, tem todo aquele gol de falta contra a Holanda, Contra a Holanda. que o Romário se estica, assim, a bola passa entre ele e o defensor, morre lá no cantinho. Nós temos que trazer o Aquilo Romário ali. aqui pra gente bater um papo, né? Será que a gente consegue? Se aquela bola bate É, na meu costela peixe. do Romário... É meu peixe. Eu vou falar aqui por você, meu peixe. É o Ronaldo, tá? É o Romário que tá aqui. Não tem câmera onde ele tá sentado, mas é ele. Pra mim, que né, tenho aí meus 22 anos de INSS pago, rapaz, o Romário pra mim foi o cara que assim, mais me deu prazer de ver jogar. Foi o que mais me deu prazer. Eu vi muito craque jogar bola, mas o Romário foi aquele que mais me deu prazer de ver atuando. E a Copa de 94, cara, foi algo assim, sem lógica. E os anos que vieram depois do Romário foi um cara tão doido, tão assim, fora da casinha, que ele ganha a Copa do Mundo, ele é o melhor do mundo, né? E ele tem uma história interessante, né? Que ele chega lá no Barcelona, tá aquela equipe do Stoichkov, aquela galera toda lá. Stoichkov, que eu É. falo. Aquela galera, todo mundo esperando. O Romário tinha ficado uma semana sem ir pro treino. Ficou no Rio de Janeiro, na praia, aquela coisa toda. Aí eles chegam e faz uma reunião. Vou fazer uma reunião, conversar com ele. Tá errado esse negócio aqui, não pode fazer isso não. Ele tá achando que manda no time e não sei o que e tal. E todo mundo reunido para esperar o Romário para a reunião. O Romário chega e fala assim, ó, você saiu na primeira fase. Você só ganhou um jogo. Você empatou, não sei o que e tal. E eu fui campeão. Então, ó, cala a boca todo mundo. Pronto, saiu. E esse era o Romário. Hoje a gente não tem muito isso. Hoje nem pode. Não pode. O jogador fala, qualquer brincadeira que o jogador faz, fica sem graça. O cara não pode dar um drible dentro do campo. O Neymar tomando cartão amarelo por causa da lambreta. Olha como que o futebol mudou. Mudou demais. Não precisa nem falar nada, não. O jogador não precisa nem falar nada não, para ser perseguido dessa forma, não. O próprio Neymar tem esse problema aí, ó, com o torcedor. Né? O Neymar é arrogante. Arrogante de que forma? No jeito de jogar? Tem essa... Jogar futebol. O Romário por causa disso teve... E o Neymar, e o Romário falava, eu resolvo. Tem até aquele vídeo do... Ninguém é melhor que ele, não. O vídeo do Neymar, depois que tomou amarelo pelo lambreta, ele tentando falar com o árbitro. É proibido jogar futebol. É proibido jogar futebol. Ele vai falar, speak French. Speak French do caralho. É isso. E ficou sem graça. Não, ficou sem isso, graça. Fala isso agora. E isso deixou o futebol um pouco sem graça. Você não tem mais aquela coisa do cara pegar. Teve um jogo do Neymar e Ronaldinho Gaúcho, os dois na seleção, junto contra a Argentina, os dois jogando, brincando dentro de campo. Cara, que foi bonito demais. Mas é isso, o futebol brasileiro é isso. E hoje né? o torcedor a quer gente ver perdeu. isso, cara. Isso faz parte. Agora, nessa Copa, a gente vai ver muito isso. A gente vai ver esses meninos dançando. Vamos ver muita alegria, porque eles estão no auge. Não tem como você calar alguém que está no auge. Não cala. Não cala. Você não consegue calar quem está por cima, velho. Você até cala quem O está na Vinícius meia. Júnior contra o Atlético de Madrid. Chamaram de Ele tudo, velho. xingaram ele de tudo. Falou que não podia dançar, xingou de um monte de coisa. Ele chegou, fez gol e dançou É no isso que estádio esses caras dos vão caras. fazer. Se ele tiver mal, se os caras tivessem mal, a bola não tivesse entrando, Marcelo, não ia fazer. Porque ia colar. Sabe? Agora não. Os caras tá tudo que chuta entra, velho. O Santos de 2011. 2011 foi? Ganhou Libertadores com o Neymar, Ganso, foi 2011? 2011, 2012. Então, o Santos, todo mundo xingava o Santos, todo mundo xingando os meninos lá, os meninos dançando, alegre. fazendo um passinho, nossa, assim você verdade, me mata. Tudo dando certo. Eu vejo o que essas pessoas fazem é o seguinte: se você tá feliz fazendo o que você gosta, eles querem arrumar um jeito de atormentar. Falei certinho agora. Porque assim, o cara tá driblando, eles estão reclamando. Se o cara não joga, eles estão reclamando. Nós somos de uma época, por mais que pareça que nós somos velhos, nós não somos, tá, Se o gente? cara machuca durante o carnaval todo ano. Aí já é diferente. Aí já. Aí, beleza. Cara, o Viola fazia gol, o Viola provocava, o Paulo Nunes colocava Isso é máscara. um palmeirense falando, Então né? assim, não, o Viola no Corinthians provocando o Pois é, Palmeiras. eu tô falando palmeirense. O Kleber imitando galinha. O Pantera no Botafogo, Capetinha. Túlio Maravilha, Capetinha no Corinthians. Edilson Capetinha. Aí me vem o seguinte, aí qual que é a desculpa?
Ah, não pode fazer isso porque senão vai gerar violência. Vai me desculpar. Então nem vá no estádio. Não, quem tende a ser violento Tem que ir no estádio. Então quer dizer então que eu tenho que deixar de fazer o que eu gosto de fazer da melhor forma possível, porque eu posso gerar. Uma coisa é você fazer gesto obsceno. Com certeza. Pra torcida de adversário. Inclusive é punido quem faz Uma isso. coisa que o Pedro Raul falou, que eu concordo com ele. Pera aí, clássico é torcida única. Não tem ninguém para comemorar. Então quer dizer que o estádio todo, onde eu for comemorar, eu vou estar fazendo alguma coisa para a torcida adversária. Então o que eles têm que fazer? Não deixa eu fazer gol. Pronto. Aí vem o Neymar, dá um drible, um lance, alguma coisa assim. O pessoal quer bater, quer dar cartão amarelo. É igual nós estávamos conversando em off. Eu acho que o futebol brasileiro foi perdendo um pouco a essência porque não se pode mais driblar. Não se pode mais mostrar que você tem o dom. Uma coisa é eu pegar a bola, meu time ganhando de 5-0, lá no meio de campo, ficar fazendo embaixadinha, provocando o adversário. Outra coisa é eu dar um lambrete no adversário para eu passar. Indo pro gol, ou... você nem precisa estar indo pro gol, você que dá um lambrete para trás, é recurso. Tá ganhando Mas o ideal, realmente, se você tá ganhando o jogo, vale qualquer coisa. Não tem... O Denilson, né, foi na final, que entrou em campo só para poder comer tempo. 2002. Aqueles 80 jogadores correndo atrás de Pegou Denilson. Na semifinal, quando a Alguém Turquia... bateu nele, chegou junto, batendo para arregaçar mesmo? Alguém criticou ele? Então é o seguinte, eu acho que cada é um momento. E é aquilo que a gente falou. É aquilo que se você tá no auge, se você tá na alta, meu, não dá. O cara pode falar o que for que não te pega, não pega. Agora, se você tá embaixo, você tem que ficar quieto. É melhor não fazer. Acho que as pessoas têm que entender o seguinte, eles têm muita dificuldade em aceitar a derrota. Então, às vezes, você está perdendo. Tem que ter uma desculpa, a gente sabe que tem culpado. o deboche. A gente sabe que tem o deboche. Você está né? ganhando um jogo ali, um clássico. Está eliminando o rival. E faz Sem parte do deboche. clássico E pra nós. faz. Porque esse ano você eliminou o rival. Ano que vem, talvez o seu rival Elimão não, né? Seu rival te elimine. Seu rival te rival. Me fez lembrar aí do Seu rival te rival. animal, né? Do Edmundo. Edmundo. Cara, o Edmundo dançando, velho, rebolando assim pro Gonçalo. Mas aí tem- pro Gonçalo. O Gonçalo depois foi lá É diferente ter uma provocação de, por exemplo, um sim, Grenal que, sim. infelizmente, todo jogo vai ter porrada Nós depois. tivemos aí agora uma situação terrível na Indonésia. Né? Com certeza. O campeonato está acontecendo, a rivalidade muito grande. E assim, eu confesso que eu não sabia do tamanho da rivalidade entre as duas equipes lá na Indonésia. Futebol é algo da paixão do Mundial, da né? Indonésia. Agora, foram mais de 130 pessoas que morreram. Crianças. Então, assim, isso é terrível. Mais de 30 crianças. Isso é terrível. Mas aí já é uma violência que está encucada. Ela já está encucada ali, já começou uma coisa, não foi só dentro do campo, já tinha algo já premeditado e tudo mais. Então, assim, é um caso terrível, mas não é o comum, não é o natural. Isso é igual briga de torcida organizada. Teve não são esse fato. torcedores, né? A gente Teve tá a torcida, a Máfia Azul e a Mancha Verde recente. O jogo nem era entre as duas, passaram lá, pararam pra brigar. Coisa Então, marcada, parece, né? Então- Eles definem entre eles lá, já ligam. então quem tá disposto a bandido. cometer violência vai cometer, Aí eu- independente do que Hoje tem acontecer. briga da própria torcida. Vou Você te tem fazer uma 3 pergunta. grupos separados da torcida, elas brigam de si. Para você que está aí nos assistindo e tudo, ou deixou aí o celular de lado, tá só ouvindo, por que não acontece isso na Copa do Mundo? Mas acontece a questão dos hooligans na Inglaterra. Inglaterra. Igual na Rússia teve isso. Por que não acontece isso na Copa do Mundo? Eu acho que um pouco, tentando responder, eu acho que um pouco pelo policiamento, é muito ostensivo. Isso é um porque dos todo pontos. o país está preocupado que tem muito turista. Entendeu? Então está preocupado com a imagem. Tá Também. preocupado com a imagem. Então agora, quer uma imagem pior do que essa que aconteceu na Indonésia pro Com certeza. governo? É horrível, você tá louco. Eu cara. acredito, igual houve essas mortes, infelizmente, eu acredito que se não houver daí um pontapé inicial para mudar a história do futebol daquele país, não precisa nem ter É campeonato porque se mais. for você também, quantas pessoas morrem, quantos brasileiros morrem todos os dias? Estão preocupados com Com a um imagem. inglês morrendo no Brasil. Não com o brasileiro. O brasileiro, para eles, morre todo dia. Virou uma coisa Infelizmente- normal. Infelizmente, né? Eles falam, tipo, aconteceu, violência, beleza. Mas quando morre, eles têm que explicar, diplomacia, esse negócio e tal. Eles não querem passar a imagem. É o famoso para inglês ver, né? Então, E com relação a essa Copa no Catar, quem for para lá vai ser muito vigiado.
Com certeza. Então, assim, não é um país tão liberal assim. Há muitas Estão controvérsias. liberando bastante coisa em relação à lei para tentar receber, mas ainda assim. Por causa da lei muçulmana, sim. que é uma lei muito dura. Isso. Muito dura. A bebida alcoólica nem pode, na verdade. Nos estados mesmo vai ter uma dificuldade. Agora, eles vão ter os lugares separados, que são aquelas fanfests que aconteceu no Brasil, acontece, né, na época de Copa. Eles vão separar lugar dentro do país para poder fazer isso. Mas preparando leis, separando os lugares e tal, a polícia está preparada para lidar com cultura diferente? É aí que tá. É aí que tá. Porque nós estamos falando de 32 culturas diferentes. Ao menos, né? E todo mundo vai, cara. E isso aí é os que vão, os torcedores Dos dos países. países. Porque a gente está pensando, se a gente pensar em imprensa e outros torcedores que amam o futebol, que querem ver que o país dele não foi, né? Os países não foram. Então, assim, a gente vai ter um número muito grande de gente dentro de um país que não está acostumado com isso tudo. Né? Apesar da sua riqueza, do seu poderio e tudo, é um negócio complicado. Mas a gente torce muito para que isso não seja foco da Copa, né? Que a Copa realmente traga muita alegria para todos os povos. Seja o Vinícius Júnior dançando. Que a gente tenha isso. Porque, na verdade, o pessoal mesmo, tanto os órgãos de imprensa já estão batendo tanto na questão Da escolha. Por Catar. quê? Do Catar. Eles estão falando muito com essa questão do lado, né, vamos dizer assim, de cultura. Mas tem também com questão relacionada às pessoas que estão morrendo, trabalhando na Copa. Mas aí... Sabe como que eles seguram os funcionários? Não pagam salário durante 3, 4 meses. E seguram os funcionários deles. Então, vocês são muito rígidos. E isso aí o pessoal está batendo. Aí que vem que o pessoal está falando a respeito da FIFA, que a FIFA não está falando nada, não está fazendo trabalho. Tanto é que algumas seleções, a Dinamarca, o patrocinador master da Dinamarca não quer a sua marca vinculada ao Catar. A gente está com tanta dificuldade. E não quer também, aí a Federação Dinamarquesa vai fazer uma camisa totalmente neutra, do jeito que não apareça nada com relação à sua logo e com relação ao logo também do seu patrocinador. Agora, você vai parar. Como que você para religião? Por exemplo, a fé de uma pessoa. É um negócio muito complicado. Porque é um país que é muçulmano e ali é 100%. Não é um país que você tem 99, 80. Não. Então, Não é Dubai da vida que já está acostumado com outras Eu culturas. acho assim, primeira coisa que a gente tem que pregar. A gente prega tanto respeito seja a diversidade ou seja a opinião do outro. Então a gente tem que respeitar primeiro as leis daquele país. Então, se você sabe que é daquele jeito, você não vá. Por quê? Fica por aqui. Aí, vamos com relação a essa questão das mortes aí nos estádios, eu acho que isso aí tem que haver essa mudança, porque a pessoa está lá trabalhando, literalmente. E para mim, eu acho que o maior protesto com relação a essa questão das mortes dos operários nos estádios vai ser se o campeão ganhar aquela Copa e não comemorar. Esse é o maior protesto. Você quer fazer mudar alguma coisa com Aí você acha que vai? não vai. Não vai. Ainda mais se for o Brasil, meu amigo. É igual assim, nós entramos no assunto de Copa. O Cristiano Ronaldo fez o quê na Euro? Quando tinha certa bebida do lado, o que fez? Pegou e tirou. Água, né? Tá, mas se Portugal ganhasse ali, ele não ia querer a premiação, não? E outra, claro. E outra Então coisa, qual que é o melhor protesto? Não quero sua premiação. E Se outra ele acha coisa. aquilo ali. E outra coisa nisso aí, você lembra o Brasil ganhando a Olimpíadas, subindo sem a camisa da patrocinadora chinesa? Então, é um tipo de situações terrível isso. Porque isso aí, pelo que a maior parte dos jogadores eram patrocinados pela Nike, que faz o uniforme e tal. Aí eles subiram sem o patrocinador. Imagina você como marca, como patrocinador, investir. Eu acho desrespeito. É muito desrespeito. Você não perguntou minha opinião, mas eu já... Mas o que o Cristiano Ronaldo fez, pra mim, foi desrespeito. Com certeza. A empresa que estava ali não estava pagando o Cristiano Ronaldo, estava pagando o evento. Sim, não era patrocinando patrocinador o evento, dele. não era patrocinador dele. Uma coisa é ele virar, eu não quero isso aqui vinculado à minha marca. Mas eu acho que ele ajudou mais ainda a marca, fazendo Falou, aquilo ali. Com certeza. Aquilo ele ajudou mais a É marca. como diria a pensadora contemporânea MC Melody, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Na marca funciona, né? Essa é contemporânea, viu? Mas vamos lá. Assim, a gente tem muita conversa, né? Tem muita coisa para falar sobre futebol. Copa do Mundo é algo sensacional. Mas aproveita, você que está assistindo aí também, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu like, para esse vídeo poder rodar o mundo aí e mais pessoas poderem estar curtindo também. Beleza? Vale 24 horas, hoje com Vale Esportes. Que coisa bacana, hein? Que sensacional. Hoje é 7 de outubro, gente. É só um piloto. Só um Tem muito mais piloto, pra nós uma chamar. conversa de bar aqui, a gente fazendo o teste.
Como representando o Vale 24 Horas, quero dar boas-vindas para vocês. Quero que vocês explorem ao máximo esse espaço. Foi feito aqui para levar um ótimo conteúdo para o Vale do Aço, que o Vale do Aço merece. Temos um esporte amador pulsante, muito forte. Isso é histórico aqui no Vale do Aço. Vamos falar muito aqui então, do esporte amador. Vocês estão assistindo, eu quero deixar claro que aqui a gente vai falar sobre esporte amador. Vamos entrevistar aqui personalidades do esporte amador, que é um bate-papo, é uma mesa de bar dentro de um jornal. Então, eu, como representante de Vale 24 Horas, fico muito honrado de receber vocês aqui. Que esse seja o primeiro, seja o piloto, mas o piloto de muitos que vem aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado aí também. Não, bacana. A gente está feliz demais, não, Fernando? Não, com certeza. É uma iniciativa, né, que está começando aí, justamente para poder, como o pessoal falou, o nosso foco principal vai ser o futebol amador, tá? A nossa região. É importante deixar isso claro para que as pessoas então, possam... a gente aceita ideias, né, sugestões, né, os parceiros são sempre bem-vindos. E é isso aí, o Matheus, o Sandro, né, também como na diretoria do jornal, já faz um tempo que eles buscam uma forma de fazer isso aqui no jornal. Eu acho isso muito importante. Esporte é cultura, pessoal, né? É saúde. A gente não dá para, assim, listar quantos benefícios aí que a gente tem envolvendo o esporte. Então, a gente espera vocês toda semana, né, acompanhando a gente, né, Ney? E que isso perdure por muito tempo aí. Show? Breve vai ter novidades aí, vocês vão ficar sabendo, né, os dias exatos do programa, como que vai acontecer. Isso vai estar nas redes sociais, você vai ficar sabendo. Marcelão, tá bacana demais, hein? Rapaz, Ney, eu quero primeiro agradecer ao convite. Quero agradecer também, Matheus, ao Sandro, ao Júlio ali, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Já acompanhava no Instagram. E eu sou um apaixonado por futebol, cara. Eu sou apaixonado por rádio, sou apaixonado por... Falou que é esporte, eu escuto, eu tento assistir tudo, até Série C. Literalmente eu tento assistir. Então, assim, eu gosto muito do futebol amador e eu quero agradecer a vocês pelo convite, parabenizá-los também pela iniciativa. E, antes de mais nada, eu quero deixar também um agradecimento a todas as pessoas que estão nos assistindo e ajude-nos a divulgar o trabalho. Então, e aqueles que vão assistir depois que vão assistir depois. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative aí o sininho de notificações. E para quem trabalha com futebol amador, ajude-nos a fazer o futebol amador se tornar profissional. Como, Marcelo? A gente já cobra o futebol amador há um certo tempo, a gente faz alguns campeonatos, então assim, a gente às vezes esbarra em algumas burocracias que são bobas. Às vezes a gente chega para transmitir um jogo, aí às vezes tem algumas pessoas que, você não pode ficar aqui, você não pode ficar ali fazendo o nosso trabalho. Então, nós estamos levando o futebol amador ao alto nível. E contamos com vocês e sempre que precisar estarei com o maior prazer. Maravilha, show de bola, gente, ó. Estamos chegando no final, né, Matheus? Chegando no final, acho que é hora da gente deixar esse bate-papo mais pra frente, porque tem muita coisa pra gente falar. Falamos de Copa do Mundo hoje, vamos falar de futebol amador, vamos falar de futebol profissional também, por que não, né? Mas o interessante é trazer nos próximos bate-papos aqui o pessoal das ligas, né? Vamos ver se a gente pensa aqui na liderança das ligas, podemos trazer o MAC da UCAF, podemos pensar em trazer o pessoal da Liga Ipatinguense, da Lidecel de Fabriciano, né? da própria LAD. Da LAD de Timóteo, trazer essa turma para cá, para contar um pouquinho para a gente dos campeonatos que já estão acontecendo, e Ipatinguense está acontecendo, né? Então a gente vai estar cobrindo esses campeonatos também, vamos estar junto aí, e assim, fica o convite para todos vocês para estarem participando com a gente. Matheus, você quer falar uma coisa? Vai lá. Rapaz, foi de supetão aqui, eu tava esperando você encerrar, mas... Vou encerrar já. Basicamente isso, o pessoal aí que quer fazer alguma sugestão, tem um conteúdo maravilhoso que a gente está sendo preparado aqui no Vale Esportes para vocês. Queremos fazer muita coisa, sempre ao vivo, para aumentar nessa interação. Peço aí vocês aí que sigam o Instagram, @vale24horas, que também se inscrevam aqui no YouTube, ativem os sininhos para receber os nossos vídeos. Temos também outros programas aqui, além de esporte. Temos o Vale Talk, que é o nosso talk show aqui de conversas, onde conversamos com personalidades da região. E também tem muito conteúdo vindo pela frente. E agora, na área dos esportes aqui, esse pessoal aqui vai
vai fazer um conteúdo bacana. Vai ser top demais e você é nosso convidado. Convidado para estar conosco aí já nas redes sociais, o dia, o horário para você curtir junto com a gente. Valeu? Um abraço para todos vocês. Vale 24 horas, esporte 24 horas por dia. Valeu!